Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre C Sharp Windows Forms. Na nossa última aula nós estávamos trabalhando com a barra de menu e eu apontei algumas diferenças sobre como que essa barra de menu funciona, ou melhor, como que a gente faz para desenvolver a barra de menu usando a .NET Core. Bom, a gente viu que a gente tem aquele problema que a usabilidade para a gente montar o menu aqui não é muito boa, né? Aparentemente o software ainda está inacabado, então a gente vai ter que acertar algumas coisas para a gente driblar essa dificuldade de desenvolvimento. Bom, o que eu queria tratar com vocês hoje é como que a gente monta um layout muito comum chamado MDI. O que significa o MDI? Quando nós estamos trabalhando com um sistema inicializando várias janelas, uma das alternativas que a gente tem é trabalhar com o layout em janelas modais, igual a gente tem aqui. Então eu abro o cadastro e enquanto eu não fechar essa janela ou terminar de interagir com ela, eu não vou conseguir voltar para a minha janela de menu. Qual que é o problema de a gente trabalhar com essa estratégia? O problema é que eu limito o meu sistema em trabalhar uma janela por vez. E isso talvez não seja o ideal. O ideal é eu poder abrir várias instâncias de janelas diferentes, ou até da mesma janela, dependendo da minha aplicação, e ir trabalhando entre elas. Bom, para a gente mudar aquele comportamento, a gente tem que ir aqui no nosso código e ao invés da gente começar a usar o show dialog, a gente tem que usar, na verdade, só o show. Porque o show vai me permitir abrir várias janelas. Vamos testar. Então, eu venho aqui, abriu uma, abriu mais uma, abriu outra. Então, tem a janela de menu e tem as outras janelas aqui. Qual que é o problema disso, né? O problema é a gente se perder no meio de tantas janelas e de qual programa essas janelas pertencem. Então, a ideia da gente usar a interface MDI é que ao invés de abrir todas as janelas soltas assim na área de trabalho do próprio Windows, a gente consiga abrir todas as janelas dentro do container do nosso programa. Então, se eu vou ter vários cadastros, várias listas, várias coisas aqui, eu posso abrir tudo dentro dessa janela e sempre deixar tudo que é relacionado ao meu programa aqui dentro. Mas isso não é obrigatório, eu conseguirei abrir janelas por fora. Só que, por padrão ou por definição, eu posso organizar todas as janelas dentro desse container. Para a gente fazer isso, a gente tem que vir aqui, selecionar a nossa janela. A gente vai lá nas propriedades da janela. Então, está aqui, Form 1. E eu tenho uma propriedade aqui chamada isMDIContainer. Preciso achar ela aqui agora. isMDIContainer. O que a gente vai fazer? Ela vem marcada por padrão como false. Então a gente vem aqui e troca ela para true. Quando a gente troca ela para true, a primeira coisa que a gente percebe é esse cinza mais escuro, que significa que esse é o nosso container MDI. E aí as nossas janelas vão começar a abrir aqui dentro. Então, o que a gente pode fazer? Editar o nosso menu para as janelas começarem a aparecer dentro da Form 1. Como que eu faço isso? Aqui dentro, quando a gente estava utilizando os menus, né, o método clique do menu, a gente cria a nova janela e está dando o método show. Do jeito que está aqui agora, se eu mandar executar o nosso programa, não vai mudar nada. A nossa Form 1 ela é o container MDI, então ela aparece aqui o container MDI, só que quando eu clico no menu e mando abrir a janela, ela continua abrindo fora. Para eu dizer para o C Sharp que eu quero abrir lá dentro do container, eu tenho que vir aqui e eu tenho que vir janela, cadastro, aí eu bato o ponto, vai ter todas aqui as minhas propriedades e eu tenho uma propriedade chamada MDI Parent. O que significa o MDI Parent? Qual é o elemento MDI que vai ser o pai dessa janela. Então eu venho aqui e vai ser o this. Vamos entender por que eu coloquei isso como this. A palavra-chave this ela faz referência a uma instância. No caso, olha a dica que o Visual Studio deu. Quando eu selecionei o this, ele já marcou o Form 1. Significa que é referente a este formulário. Então é este form que vai ser o MDI
parent. De qual janela? Da janela cadastro, que foi a janela que eu acabei de criar aqui. Então, eu criei a nova janela, falei que o formulário, que o container MDI parent é a janela form1 e mandei exibir. O que o C# vai fazer? Ele vai criar a janela, vai falar que o container MDI parent é o form1 e vai mostrar a janela dentro do container form1. Vamos testar. Então, tá aqui. Viu a diferença? Agora a janela abriu aqui dentro. Ó. Eu posso abrir várias e isso vai causar para a gente um outro problema, né? Eu tenho muitas e muitas janelas aqui, que eu estou minimizando elas, ó, elas aparecem todas minimizadas no que seria uma área de trabalho aqui, ó, uma barrinha. E a gente pode trabalhar com essas janelas aqui dentro, ó, maximizadas e minimizadas. Então a gente tem aqui um certo controle do nosso sistema. Uma das opções que a gente tem aqui é tentar organizar essas janelas, né? Porque quando a gente volta todas elas restauradas, ó, clicando no botão restaurar, eu poderia ter um recurso de organizar essas janelas, por exemplo, lado a lado, em cascata, e a gente tem como implementar isso. Então, o que eu vou fazer para implementar? Eu vou adicionar um outro menu aqui na minha barra de menus e vou programar para organizar o meu container dessa forma. Então, deixa eu parar aqui o meu programa. Vou voltar lá no Form Design, botãozinho direito aqui em cima, editar itens. O menu item 2 é o listas, então eu vou adicionar mais um, eu vou chamar ele de janelas. Ainda está aparecendo aqui, muito bem. Vamos adicionar subitens a ele, né? Que são as opções do menu. E vamos colocar o que a gente tem disponível aqui. Então, vou adicionar mais um. Eu vou colocar cascata. E a gente podia colocar mais um, que é organizar horizontalmente. Bom, se tem horizontal, tem que ter o vertical, né? Organizar verticalmente. Organizar em cascata. Isso aí fica interessante. O que a gente tem que lembrar aqui é que como a gente está trabalhando com essa interface meio acabada, né, da .NET Core, a gente tem que considerar, sempre lembrar, ou né, deixar mais ou menos engatilhado, qual que é o menu item que a gente quer programar. Então eu quero programar do 10, o 11 e o 12. O 10 vai ser em cascata, o 11 vai ser horizontal e o 12 vai ser vertical. Então vamos começar a programar pelo 10. Ok. Muito bem. Se você assistiu a aula anterior, você está lembrado que a gente tem que vir aqui, selecionar os nossos menus, né? Então, o 10 em cascata, a gente vem aqui no raiozinho dos eventos, clique, deixo o meu cursor piscando, pressiono Enter, ele criou o manipulador de eventos para mim do 10. E aí o que eu vou fazer? Eu quero organizar as janelas do meu container em cascata. Se é do meu container, onde o container está? Ele está no form1. Se ele está no form1, eu chamo por this. E aí o que eu vou fazer? Vou organizar como está o layout do meu MDI. Então eu chamo aqui MDI, ele vai me mostrar as várias opções que eu tenho, que a gente vai estudar algumas delas. Eu tenho aqui a opção de layout do MDI, de como que as janelas vão ser organizadas. Eu chamo aqui. E aí existe uma estrutura chamada layout MDI. Eu chamo essa estrutura layout MDI e eu bato o ponto. E ele me dá as opções. Eu posso arranjar em ícones, arranjar em cascata, eu tenho tile horizontal e eu tenho tile vertical. O nosso menu 10 é o cascata. Então, chamo para organizar assim. Beleza? Vamos voltar aqui e vamos criar o nosso evento para o 11. Então, o 11
era o horizontal, se eu não me engano, ou se eu já me confundi. Mas qualquer coisa a gente troca depois. Vou criar o evento para ele, pressionar Enter. E a gente faz o mesmo esquema. Vou copiar aqui. Então, modificar o MDI layout deste container. Aqui vai ser o tile horizontal. Salva. Vamos lá. A gente vai agora no 12. Botãozinho. Pronto. Tile vertical. Espero que não tenha ficado invertido, de verdade. Vamos executar para ver. Janelas, vertical, parece que eu fiz certo, né? Então aqui eu tenho as opções para organizar as janelas, e eu tenho que criar as janelas antes de organizar elas, né? Deixa eu maximizar aqui. Certo? Então vou dar até uma bagunçada nelas aqui para testar a organização. Então tá aqui no caos. Janelas, organizar em cascata. Organizou. Beleza, deu certo. Organizar horizontalmente. Organizou, bacaninha. E organizar verticalmente. Também organizou. Repara que utilizar o recurso do container MDI é bem interessante. A gente tem outros recursos para explorar acerca disso também. Nas próximas aulas a gente vai incrementar um pouquinho mais essa questão do layout e também ir para um lado um pouco mais estético do nosso programa, deixar ele um pouco mais bonito. Então a gente vai adicionar ícones, explorar outros recursos que a gente tem de menu, como por exemplo adicionar ícones, adicionar outros artifícios, né, como qual janela está ativa, a lista de janelas que eu tenho aberta, eu posso mostrar aqui. Então a gente vai explorar um pouco mais essas funcionalidades que a gente tem da Windows Form e do C Sharp, e na sequência a gente vai começar a utilizar outros componentes de formulário, né, como Radio Button, checks e text, label e tudo mais. E por fim, a gente vai abordar a parte de acesso ao banco de dados e fazer um sisteminha, um CRUDzinho, cadastrando, editando, inserindo, listando, procurando, fazendo tudo num banco de dados, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Obrigado e até mais.